Hoje eu vou falar de uma mulher que não tinha voz, era uma pessoa marginalizada, uma pessoa sofrida, uma pessoa escravizada. Eu vou estar falando de H, mas uma mulher que deixou ser restaurada pelo Senhor. O nosso texto está lá em Gênesis 16, de 1 ao 16. As irmãs poderão estar lendo depois. É um texto muito bonito, muito rico e nos ensina muitas coisas. Tem muitas lições aqui. Mas eu queria destacar aqui um pouco a vida de H. Não olhar muito aqui nesse texto as atitudes de Abraão e Sara, mas olhar para aquilo que Deus fez na vida de H. H era uma escrava de Sara, né? Naquela época ainda era Sarai, não tinha mudado seu nome. E H ali, né, como escrava, e como toda escrava, não era dona do seu próprio corpo, não tinha direito a nada. E em certo momento, Sara viu que não ia ter filhos mesmo, então chegou para Abraão e falou: olha, eu vou dar H, né, para você se deitar, e ela tem um filho, né? E toda escrava daquilo que gerava não era dona, então o filho de H não ia ser dela, ia ser de Sara mesmo. E aconteceu, né? Abraão aceitou essa situação. H engravidou de Abraão, e a partir do momento que H engravidou, ela, infelizmente, ela se esqueceu que ela era escrava, ela esqueceu da sua situação de escrava. Então ela ali começou a achar que era a dona e começou a desprezar a Sara. Então neste momento, dessa situação, instalou uma grande confusão naquele lar. Sara já estava descontente, eu acho que ela já tinha se arrependido, né, do que ela fez, da ideia que ela teve. E chegou para Abraão e falou: olha, essa situação não está dando certo não, né? O que ela pensa que é? E Abraão tirou o corpo fora: olha, a escrava é tua, faz dela o que você quiser. Então, a partir desse momento, Sara começou a maltratar H, começou a humilhar H. E eu creio que foi de tal forma um momento tão ruim para H, que H preferiu fugir, sair, né, daquela casa. Mas para onde que aquela mulher iria, né? Ela não tinha parentes ali, ela não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E a Bíblia nos relata que ela foi para o deserto. Não fala quanto tempo já estava no deserto, mas a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor achou. Lá no verso 7, esse eu quero ler com as irmãs. E o anjo, Gênesis 16, 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. O 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Queria destacar aqui o verso 8. Primeiro que H, aquela mulher que era desvalorizada, aquela mulher escrava, né, que não era dona de nada, nem do seu próprio corpo, quando ela teve um encontro com o Senhor, quando ela teve um encontro com o anjo do Senhor, o anjo a chama pelo nome: H. H, para onde você vai? Para onde você vem? Da onde você vem? Para onde você vai? E muito interessante que aqui H, ela não tentou se justificar. Ela não falou nada que foi humilhada, que foi maltratada. Ela apenas disse:
eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E aqui então o anjo dá uma ordem para Agar. E aqui então nós podemos ver que começa uma restauração na vida de Agar, porque aquela menina, aquela mulher, talvez não conhecesse o Deus de Abraão. Talvez só de ouvir falar. Talvez nunca tivesse tido alguma experiência com o Deus de Abraão. E aqui então, o verso 9 fala: então disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Aqui começa uma restauração na vida de Agar. E muitas vezes, aqui eu quero fazer um paralelo, porque muitas vezes é na situação difícil, é na situação que a gente se encontra de fraqueza, de dependência, uma situação que às vezes a gente acha que está realmente no deserto, que está difícil, é que Deus começa a trabalhar com a nossa vida, e Deus restaura, e Deus fala o que quer que nós façamos, o que Ele quer que nós, como que Ele quer que nós agimos, de que modo, né? E aqui, então, Ele dá uma ordem para Agar: olha, você volta para onde você veio, vai para tua dona, humilha, obedece, né? Obedece. Mas é muito interessante que a história não acaba aqui. O anjo do Senhor não mandou Agar voltar, simplesmente voltar e obedecer e se humilhar. Ele mandou Agar voltar, mas ele mandou com uma promessa. Ele tinha uma promessa para Agar. E o verso 10 disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Ali no deserto, Deus fez uma promessa para Agar. Mas ela precisava se humilhar, ela precisava voltar. Eu quero dizer, irmãs, que muitas vezes, não importa a situação que nós estamos, se estamos passando por situações difíceis, por situação que às vezes a gente acha que não vai suportar, Deus, Ele tem uma promessa para cada uma de nós. Deus tem uma promessa para a sua vida. E Ele quer trabalhar com você, às vezes nesse momento, nessa situação que você está, numa situação de deserto, numa situação de fraqueza. Deus, Ele tem promessa e nós precisamos confiar, aprender a confiar no Senhor, nos humilhar, obedecer, fazer o nosso papel. Às vezes nós precisamos voltar e fazer o nosso papel de ser mãe realmente, de ser amiga, de ser esposa, fazer o papel de uma boa funcionária, né, ali no trabalho. Não sei, qualquer que seja a situação, são N as situações que nós passamos no nosso dia a dia. Mas é nessa situação que Deus quer trabalhar, é nessa situação que Deus quer restaurar, e para que voltemos como pessoas melhores, como pessoas confiantes, que o Senhor tem algo a mais para nós. Como Deus teve ali algo a mais para Agar, como Deus tinha uma promessa feita para ela. E ela voltou ali para casa. A Bíblia nos relata que ela voltou para a casa de Sara. Como ela voltou? Não sei. Com que cara que ela chegou lá? Nós não sabemos. Talvez ela tenha chegado lá e falado: olha, tive uma visão. Mas a Bíblia fala que ela voltou e ela teve um filho. E lá no deserto, Deus falou assim: olha, o nome dessa criança, o nome desse filho vai ser Ismael. Sabe o que significa? Deus ouve. Porque Deus ouviu a aflição de Agar. Deus viu o seu coração.
Deus viu o seu sofrimento e Deus ouviu o seu clamor. Quero falar para você nesta noite. Levanta-te, volta, humilha, toma o teu lugar de serva do Senhor, porque Deus tem uma promessa para você. Crê somente, faça o seu papel de uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa aprender com H nesta noite, a se humilhar e voltar para Deus, voltar naquilo que você precisa fazer bem feito. Que Deus te abençoe.